as 10 dicas para você melhorar o miolo do seu pão. Dica número 1. Tenha um fermento natural bombadão, com leveduras suficientes para fermentar e fazer a sua massa crescer adequadamente. As leveduras são muito importantes na formação do miolo do seu pão, porque elas é que produzem o gás carbônico para fazer a massa crescer. Então, se você tem um fermento que está guardado na geladeira há muito tempo, você tira esse fermento da geladeira, dá uma comidinha ali para ele, já faz pão com ele, você não vai ter leveduras suficientes nesse fermento. Por quê? Porque levedura não gosta de frio. Então, você precisa tirar o fermento da geladeira, alimentar algumas vezes em sequência para que ele fortaleça, para que as leveduras aumentem em número, e aí você vai ter um fermento bombadão para fermentar, fazer a sua massa crescer adequadamente. Se você quiser saber como deixar o seu fermento bombadão, você pode assistir alguns vídeos que eu tenho no meu canal do YouTube, no meu canal do Instagram sobre isso. Dica número 2. Para você melhorar o miolo do seu pão, você precisa entender que tudo é conectado. Não existe a fórmula mágica, não é culpa da água, não é culpa da farinha, não é culpa da receita, não é culpa da modelagem. Tudo é conectado. Por isso que é importante você adquirir conhecimento, porque o conhecimento aliado à prática e à mão na massa, eles vão te ajudar a entender essas conexões, inclusive sua com a massa. Porque você vai entender que na fermentação tudo é conectado, a massa é conectada com o ambiente, e você também tem que aprender a se conectar com a sua massa de pão, para você entender a língua que ela fala. É a história de pensar pão. Quando você aprende a pensar pão, você entende muito melhor essas conexões. Você começa a tirar as conclusões. Muito importante. Dica número 3. Cuidado com a água. Aquaman. Coloque a água aos poucos na massa na hora da mistura. Vai devagar. Saiba que a quantidade de água que você colocar vai impactar totalmente a estrutura da sua massa, que lá no final vai impactar o miolo. Cada farinha aguenta uma quantidade de água diferente, então você precisa hidratar a farinha adequadamente, dependendo da farinha que você usa. Não coloca muita água numa farinha fraca que não aguenta muita água, só porque você ouviu falar que o pão que leva muita água fica cheio de alvéolo. Você vai tratar cada farinha de uma forma compatível com o que ela pode te dar, tá bom? Não é a quantidade de água. Daí a gente vai para a quarta dica. Conheça sua farinha. A farinha mais forte tem o potencial de te dar um miolo mais aberto, com mais alvéolo, desde que você saiba usar essa farinha. Você tem que aprender a usar uma farinha forte. Ela não é um milagre, sabe? Não é tipo assim, agora que eu tenho farinha forte, eu vou fazer pão bom. Não, gente, eu já cansei de fazer pães horrorosos, tijolões, um pior que o outro com farinha forte. Justamente porque eu achava que era farinha, mas não é. É saber usar a farinha. E por isso que eu recomendo aos meus alunos do Love Bakes, e eu vou recomendar para você, comece com farinhas fracas. Começa com farinha de mercado. Quando você aprender a fazer pão com a farinha do mercado, aí você vai evoluindo. É igual um piloto de Fórmula 1. Ele não começa a pilotar a Fórmula 1 quando ele começa a pilotar carro. Ele começa com kart. Depois ele vai para as outras graduações até chegar na Fórmula 1. Senão, ele sofre um acidente. Se você me colocar numa Fórmula 1, não quero nem ver o que vai acontecer comigo. Eu não sei, eu não vou ter experiência para tal. É a mesma coisa farinha forte. Você tem que ter experiência suficiente para conseguir usar essa farinha forte. Então, vamos lá. Dica número 5. Manipule a massa adequadamente. Por quê? Porque você não quer comprometer a estrutura interna da massa do seu pão. Em outra aula, eu falo sobre estrutura interna de massa, sobre manipulação da massa. Muito importante. A manipulação da massa acontece em todas as etapas do pão. Desde a mistura até a hora de colocar para assar, até depois que o pão assa. Tudo no meio, modelagem, dobra. Então você precisa manipular, estar atenta à manipulação da massa do seu pão. E saber o que você vai fazer em cada etapa. Dica número 6. Na hora de modelar, modele a massa com cuidado, com calma, mão leve. A modelagem pode te ajudar a ter um miolo aberto,
ou ela pode acabar com a estrutura interna da sua massa, que foi construída ao longo da fermentação. Eu tenho alguns vídeos no YouTube e no Instagram que eu mostro a modelagem, em vários tipos de modelagem, é só você procurar que você vai achar. Daí eu vou para a dica número 7, que é uma das mais importantes, que é fermente bem a massa do seu pão. Pão tijolão é o pão mal fermentado. Entre outros, ele é um pão muito mal fermentado. Vou mostrar para você aqui, ó, um pão tijolão, para você ver como que foi mal fermentada essa massa. Essa massa tem uma cara de massa mal fermentada, não tem? Olha só como que ela é um tijolo, praticamente com 1, 2, 3, 4 buracos. Densa, pesada, o pão não deu conta de crescer, casca dura, grossa, quebrar o dente. Fermente bem a sua massa de pão, porque se você não fermentar bem a sua massa de pão, o pão não vai conseguir crescer, e se ele não consegue crescer direito, o miolo, que poderia ser leve, vai ficar pesado. Deixa eu ver o que mais. Dica número 8. Olha só, se você está tendo dificuldade em julgar a fermentação da massa do seu pão, eu vou te recomendar a modelar a massa e, ao invés de colocar na geladeira, você vai deixar a massa fermentando em temperatura ambiente, até ela ficar pronta para o forno. E aí você vai observar o crescimento da massa, como que a massa muda ao longo da fermentação, e isso vai te ajudar a determinar melhor se ela está boa para o forno. E outra coisa, como você vai fermentar bem a massa em temperatura ambiente, isso vai favorecer a multiplicação das leveduras que fazem a massa crescer. Quando você coloca a massa na geladeira, as leveduras diminuem a atividade. Então, quando você mantém a sua massa em temperatura ambiente, você ganha mais atividade das leveduras. Você perde em outras coisas, nos quesitos nutricionais, por exemplo, você vai perder. Mas nós estamos trabalhando aqui miolo. Então, se você estiver tendo dificuldade, fermenta a massa em temperatura ambiente um pouco mais tempo. Número 9, observe a massa, faça o teste do dedo, que é o teste que você aperta, e aí se a massa volta muito rápido, ela não está pronta para assar. Se você aperta e ela volta lentamente e deixa uma marquinha, ela tá legal para assar. Ela já tá, sabe, com a estrutura frágil, mas não tão frágil ainda. Põe no forno. Se você apertar a sua massa e ficar a marcona do dedão lá, sua massa já passou do ponto de fermentação. Aí você já sabe, na próxima vez, você não vai deixar ela fermentar tanto tempo. Então, observar a massa é muito importante. E quando você faz isso em temperatura ambiente, é mais simples no começo, se você não tiver nem ideia de por onde começar. E por último, dica número 10, repita receitas que tem método. Se você está seguindo um método, se você sabe que aquela receita dá certo, porque você está seguindo um método, como eu falo com os meus alunos do Love Bakes, você precisa repetir. Cada vez que você repete, você aprende mais. E aí, você vai mudando uma coisa de cada vez. Ah, não deu certo, meu pão ficou muito pesadão, virou um tijolão. Você já sabe que você precisa fermentar mais essa massa. Tenta fermentar a massa mais a próxima vez, mas não muda a receita, não. Não é a receita que vai fazer você ter o pão com o miolo alveolado dos seus sonhos. É o método que você vai praticar. Então, repita receitas e mude uma coisa de cada vez. Essas são as minhas 10 dicas para você melhorar o miolo do seu pão.